Boa tarde a todos. Eu sou Rita Terezinha Rolim Pietramali, mestre em zootecnia e especialista em produção de suínos. Sou bolsista do projeto Biota MS, que estuda a bioeconomia do Mato Grosso do Sul, juntamente com a Semagro e CNPq, e acadêmica do programa de pós-graduação em zootecnia, fazendo doutorado. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, mesmo que remota, de estar aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, que eu consigo, pela oportunidade de estar passando isso para vocês, né? Bom, o título da apresentação é Impacto de Índices de Produção Suinícola em Emissões de Gases de Efeito Estufa, pensando em questões ambientais, que é o foco da minha área de pesquisa. Bom, a suinocultura é uma atividade que promove desenvolvimento de regiões, como é o caso do Brasil, que hoje é o quarto maior produtor de suínos do mundo. A carne suína, hoje, ela é a segunda proteína animal mais consumida do mundo. Ela perdeu o status de primeira carne em consumo por pessoa no mundo no final de 2019. Bom, as cadeias produtivas de monogástricos, elas têm sido condenadas por aumentar o aquecimento global. Esses autores aqui levantaram em 2017 que cerca de 9% de toda a emissão causada pela pecuária é de origem da suinocultura. Cerca de 668 mil toneladas de gases de efeito estufa produzidos anualmente. Essa alta emissão, eles atribuem ao cultivo de grãos, que aumenta as emissões, e esse grão é destinado à suinocultura como alimentos, né? Isso vai aumentar as emissões, como é o que eu estou querendo dizer aqui, né? Bom, como que ocorre? Quais são as principais emissões, né? Amônia, o odor forte, isso pensando em ar. Gases de efeito estufa, como é o caso do metano, que chega a ser 28 vezes mais potente que o dióxido de carbono equivalente. Além do óxido nitroso, que é um outro gás que não está aqui, mas ele é mais de 300 vezes mais potente que o dióxido de carbono equivalente, quando a gente está pensando em aquecimento global. Poeiras e micro-organismos que prejudicam o ambiente, o ar, né? Além da poluição sonora. A poluição do solo, pensando em acidez e em patógenos, ou até mesmo excesso de medicamento dado a esses animais. E a poluição da água, causada por nitrogênio e fosfato, principalmente, aumento de aporte orgânico desses dejetos que, se não tratados e jogados na natureza, prejudicam e aumentam os patógenos, reduzindo também a oxigenação da água, prejudicando a vida aquática, né? Algumas frentes de pesquisas, elas dizem que se para reduzir, não para reduzir, mas para evitar um aumento de 2 graus na temperatura do mundo até 2100, o mundo precisa consumir 75% menos de carne vermelha, bovina ou ovina, 50% menos ovos e 90% menos carne suína. Só que isso vai de encontro, de uma forma não positiva, às estimativas da produção da população mundial até 2050. Nós vamos ter que buscar atender aí cerca de 10 bilhões de pessoas que vão precisar ser alimentadas. Como que nós vamos reduzir isso aqui? Será que existe a necessidade de eu reduzir isso? Será que a pecuária é a grande vilã dos impactos ambientais? Vamos ver isso. O Brasil, ele tem tecnologia adequada para atender a demanda de produção de forma eficiente, tanto economicamente quanto ambientalmente, certo?
Visto, essa granja aqui fica no norte do Mato Grosso, é uma granja que tem lagoas de tratamento, biodigestores, tem um reflorestamento, e percebam que não é só reflorestamento de eucalipto, que protege essa área e que aumenta o sequestro de carbono nessa área, entendeu? Então, será que eu posso colocar a suinocultura como uma das vilãs do aquecimento global? Olha a estrutura de produção dessa granja. Dentro da granja, além disso, existe um aporte tecnológico sobre a nanotecnologia genética desses animais, pensando que esses animais eles se tornam cada vez mais eficientes, entendem? Tornando esses animais mais eficientes, eu melhoro a produção desses animais, eu melhoro a reprodutividade dessas matrizes, eu melhoro essa qualidade. Pensando nas matrizes e na reprodutividade, elas são animais que têm um suporte, elas suportam um papel muito importante na suinocultura. Ela é uma personagem que mantém a população e que dissemina qualidade genética. E essa eficiência dela, ela é avaliada pelo volume de leitões produzidos ao ano. Nós estamos falando em quilo de leitões produzidos ao ano. Em um ano, uma matriz pode chegar a produzir aí 240, 250 quilos de leitões desmamados. Com base nesse ponto de partida, que é lá na reprodução, da parte reprodutiva da suinocultura, a gente tem que lembrar como que funciona esse sistema de produção. A suinocultura brasileira, ela tem uma característica verticalizada, no sentido de depender de grandes indústrias para que seu produto chegue à mesa do consumidor, certo? Geralmente, os produtores de suínos, ou eles são integrados a alguma grande indústria, ou eles são cooperados. No Brasil, nós temos grandes indústrias aí reconhecidas mundialmente nessa parte de verticalização da suinocultura, não só da suinocultura, como frango também, que é a Aurora, como cooperativa, JBS e BRF, além de outras indústrias, né? Além de ter esse perfil linear, como eu falei, né, que a matriz suína, ela é uma grande progenitora de todo o processo, além de ser progenitora da população que vai entrar nesse processo produtivo. Essa linearidade eu demonstro porque a matriz, ela prenha, ela reflete a qualidade da prenhez da matriz, vai refletir na qualidade dos leitões, a qualidade dessa fase aqui da matriz da lactação vai refletir na qualidade do leitão lá na fase de crescimento. A qualidade desse leitão na fase de crescimento, ele vai refletir na qualidade desse animal na engorda e que vai refletir no meu rendimento de carcaça. Bom, mas para um sistema ser eficiente, ele tem que ser sustentável. Em que sentido? Primeiro lugar, economicamente viável, economicamente eficiente. Nenhuma indústria dentro de países, dentro de economias capitalistas, vai buscar em último plano, como último objetivo, a parte da economia, certo? Além de ter uma necessidade sobre uma gestão dos recursos dessa atividade, de tudo aquilo que entra, uma melhor utilização de tudo aquilo que entra, no caso, os recursos naturais. E, como consequência, um aumento na preservação do meio ambiente. Lembrando daquela imagem, lá daquela foto, da granja, que tem um aporte ali que você vê, é lindo de ver, né? A floresta em volta, o tratamento de dejeto, aquele verde, aquela abundância de verde na granja. A indústria, ela tem que atender a responsabilidade ambiental, que vai ir de encontro com essa insegurança ambiental que o mundo vem vivendo nos últimos anos, que o mundo vem presenciando essas discussões voltadas pelas previsões ambientais, os impactos ambientais aí para
para os nossos filhos e netos, né? Então, a indústria, ela tem essa responsabilidade ambiental. Por que ela tem essa responsabilidade ambiental? Porque o mercado que compra dessa indústria exige essa qualidade dos processos produtivos, entendeu? Uma qualidade. Eu tenho que, não basta eu ter apenas quantidade de produto. Esse meu produto tem que ter qualidade. E a qualidade não é só no sabor ou na quantidade de carne ali produzida. É o que vem por trás disso. Quanto eu impacto ao meio ambiente, quanto eu impacto a sociedade, quanto eu impacto na economia da onde esse produto foi produzido. Principalmente, como é o foco dessa palestra, nas questões ambientais, né? Como que se faz isso? O agropecuarista hoje, ele é o gestor ambiental do seu negócio. Ele é quem tem que pensar na melhor utilização dos seus recursos naturais, porque ele precisa atender essa exigência, senão ele não vai ter para quem vender. E essas exigências fizeram com que a ciência buscasse pesquisar uma melhor utilização desses recursos e uma redução desses impactos ambientais, uma redução dos custos ambientais, produzindo a mesma quantidade ou mais de produto. Assim, eu trago para vocês como objetivo dessa palestra, já que a matriz é a base desse processo, no sentido, pensando no animal, quais seriam os indicadores dessas matrizes que poderiam ser melhorados para que eu reduza alguns potenciais impactos ambientais? E como que eu trago essa rentabilidade em cima do leitão desmamado? Assim, o grande desafio hoje das empresas na suinocultura é obter um animal terminado com um índice de conversão alimentar ótimo, né, o mais próximo do perfeito possível, uma redução de custos de produção, e não só os custos financeiros, mas sim, em primeiro lugar, os custos financeiros, um aumento da eficiência produtiva, da qualidade de produção, também tem que refletir no volume de produção, uma redução do custo ambiental e um melhor ganho econômico sobre o produto. Melhor, a propriedade ela tem que entrar numa atividade investindo um valor. E se um dia ela vir a pensar em sair, esse investimento ele tem que ter dado lucro, tem que ter valorizado essa propriedade por quilo de produto que ela produziu desde então. Mas como que se atende tantos desafios? São só 5 desafios que eu apresento para vocês, mas saibam, tem muito mais que isso. Como atender isso? E é aqui que eu apresento a vocês algumas das formas, uma forma de reduzir esse custo ambiental, né? Ela é cobrada por essa qualidade produtiva, principalmente nas questões sanitárias e ambientais, vista aí, a gente sabe, de problemas como gripe aviária, gripe suína, peste suína africana, peste suína clássica, essas doenças aí que amedrontam todo produtor de suínos. Então, a gente precisa atender também os quesitos sanitários, porque se eu deixo uma doença dessa atingir o meu plantel, de nada vale eu atender os quesitos ambientais. Mostrando aqui para vocês como que funciona o ciclo de produção e tudo que entra, não é tudo o que entra, mas é uma parcela do que entra pensando nos animais do sistema produtivo e que gera emissões ou impactos ambientais. Todos os recursos naturais que são exigidos para produzir grãos que são destinados à alimentação em cada fase desses animais, desde a gestação, pré-cobertura, até a terminação. E nota-se aqui a presença expressiva dos grãos, por isso o uso da terra em evidência aqui. Quanto de terra eu preciso para produzir 1 quilo de leitão desmamado? E o quanto esse quilo de leitão desmamado influencia lá na minha carcaça recém-abatida, certo? Outro ponto aqui que eu tô querendo, aqui eu mostro um feto, um embrião, né, um aborto aí com cerca de 30, 35 dias aí, mais ou menos, de gestação.
A matriz foi inseminada, ela consumiu ali 4 a 6 dias de dieta, com quase 100%, 90%, 95% de grãos. Ela emitiu durante esse período e aí ela perde, aí ela retorna. Então, ela consumiu ração 4 a 6 dias, depois consumiu ração aí na faixa de 25, 30 dias, 35 dias, entendeu? E aí ela perde, ela volta o processo. Ela perdeu aí mais de 40 dias de produção e ela volta o processo. Então, isso é uma perda. E a gente está levando em consideração que foi utilizado um recurso sem produção. A próxima fase é uma qualidade dessa matriz aqui na lactação, lembrando que ela tem um consumo muito alto da lactação, de grãos, para poder manter essa lactação. Então, quanto menor é a minha perda nessa fase, melhor vai ser a minha. Mais eu vou conseguir dissolver esse impacto ambiental por quilo de produto, certo? E assim por diante, todo o processo ele vai influenciar no próximo, e todos eles vão gerar emissões de gases de efeito estufa, representado aqui pelo dióxido de carbono equivalente, que representa 3 gases de efeito estufa, que é o óxido nitroso, que é o metano e o dióxido de carbono equivalente em si, e a capacidade de uso da terra para essa atividade. Como resultado, eu trago aqui para vocês alguns resultados não publicados ainda, que é da minha dissertação, mostrando aí em laranja o uso da terra e em azul, que é a complementação, né, de emissões de gases de efeito estufa. Só a fêmea lá, pré-cobertura, gestação e lactação, ela dá aí uma emissão de 5,25 quilos de dióxido de carbono por quilo de leitão desmamado, certo? E 1,65 praticamente, 1,65 praticamente de metros quadrados para cada quilo de leitão desmamado. Na fase seguinte, aí, a fase do animal em crescimento, que vai de 7 a 10 quilos até 25 a 30 quilos do animal, ele passa a emitir 6,72 quilos de dióxido de carbono e 1,89, quase 1,90 metros quadrados por quilo de produto. Percebo que a maior parte das emissões vem aqui da matriz, por ir na fase onde a matriz está influenciando no quilo do produto, entendeu? Então, olha a importância que a matriz tem. Eu preciso melhorar os indicadores dessa matriz, porque é melhorando os indicadores da matriz que eu vou conseguir reduzir uma grande parcela das emissões lá no final, lá no animal de abate ou lá na mesa do consumidor, certo? Aqui foi uma análise estatística muito simplória, mas que eu consigo transparecer para vocês toda essa relação que tem desses indicadores com os impactos ambientais. A análise de correlação, para elas ter uma relação forte, ela tem que ser acima de 0,75, seja ele negativo ou positivo, certo? E aqui eu apresento a vocês, em cada fase produtiva, desmamado, descrechado, ou 30 quilos, né? Leitão terminado, né? Cevado terminado, e o quilo de carcaça quente, aqui pensando no rendimento de carcaça no Brasil, que é cerca de 70 a 76, 77%, pelo menos segundo o meu estudo. E aqui eu correlacionei os gases de efeito estufa, as emissões de gases de efeito estufa e a capacidade do uso da terra. Esses indicadores aqui, o IDC é o intervalo desmamicil, que é o intervalo entre a fêmea sair da lactação lá de uma produção e entrar num novo ciclo, ela vai ter um intervalo ali de dias que ela vai estar consumindo uma ração altamente energética para que ela possa ciclar novamente, certo? Então, existe emissão nesse período. As perdas reprodutivas, como eu falei lá, que quanto menor a minha perda reprodutiva, não foi o que eu comentei lá, menor vai ser minhas emissões? Pois é,
Aqui, o meu estudo, ele me surpreendeu, mostrando que perdas reprodutivas não têm forte correlação com as emissões de gases de efeito estufa. Mas, claro, qualquer pouquinho que eu consiga reduzir um pouquinho a menos de gases de efeito estufa que eu vou estar colocando no ambiente, que eu vou estar colocando aí para prejudicar o ambiente. Tempo de gestação. Por que que não tem correlação forte com emissões de gases de efeito estufa? E também não tem correlação forte com o uso da terra aqui, porque não chega a 0,6. Porque o tempo de gestação da matriz suína aí é 114, 115 dias. Não vai mudar. Então, não tem uma correlação forte. Não existe uma variação muito alta nesse tempo de gestação. Taxa de parto, aqui começa a aparecer indicadores interessantes. A taxa de parto ideal hoje, que as granjas procuram, é 88%, 90%, 95%. 95% é um sonho. E nos meus anos de experiência dentro da granja, eu acho que quando eu vi um 91%, eu dei pulos de alegria num lote. Então, assim, é muito difícil conseguir. Ele tem uma correlação que quanto maior a minha taxa de parto, obviamente, quanto maior a minha eficiência de parto, eficiência da gestação da matriz, menor vai ser a minha emissão. Mas não é tão forte, é menos de 0,75, mas é uma correlação aí acima da média. Partos por fêmea ano, que é aqueles ciclos anuais, mais de 2 ciclos ao ano, que eu comentei no início, que é chamado de partos por fêmea por ano. Olha a correlação. Quanto maior a quantidade de partos por fêmea ano, maior vai ser minha emissão, maior vai ser a minha necessidade de uso da terra. Esse é outro indicador que me surpreendeu muito nesses dados. Por quê? Porque se esperava que aumentando a quantidade de ciclos ao ano, eu reduziria, eu tornaria minha fêmea mais eficiente. Mas isso não é o que aconteceu, e vocês vão entender no próximo slide o porquê que esse resultado deu dessa maneira. Olha aqui, tempo de lactação, correlação negativa. Quanto menor o meu tempo de lactação, maior a minha emissão, ou quanto maior o meu tempo de lactação, menor vai ser a minha emissão. Por que que isso aconteceu? No Brasil, nós temos aí, não só no Brasil como no mundo, nos sistemas produtivos, eles demonstram que existem várias idades de desmame. Tem super precoce, precoce, tem desmame tardio, que é acima de 30 dias, acima de 28 dias de lactação. Qual é o melhor? É o super precoce ali, 18 dias? Será que em 18 dias eu consigo colocar um leitão de qualidade para engordar sozinho, sem a dieta líquida a qual ele deveria, pela idade, estar recebendo, pela idade fisiológica dele? Entendeu? Então, eu tenho que pensar nisso. O tempo de lactação, ele influencia. E esse dado aqui é um dado que também me surpreendeu, porque ele influencia não só na qualidade do leitão, mas na qualidade reprodutiva da matriz quando ela retorna para o processo produtivo, porque eu não dei tempo para ela se recuperar do parto, e já quero enfiar uma leitegada dentro dela novamente, certo? Mortalidade, como esperado, também é um indicador que apresenta uma correlação forte e positiva. Obviamente, quanto maior a minha perda de leitões durante a lactação, maior vai ser a minha emissão. Ganho de peso na maternidade, como eu mostrei aqui, isso aqui influencia diretamente nessa correlação do tempo de lactação, porque um leitão que tem tempo de se recuperar do seu nascimento suficiente para começar a ter um crescimento da curva de produção acentuada, ele tem uma menor emissão por quilo de produto no final. Isso é natural, entendeu? Então, esse tempo que eu dou para o animal se recuperar do parto, se recuperar do nascimento, se adaptar ao mundo, ele é crucial para a fisiologia do animal, para a qualidade do ganho de peso dele nas fases subsequentes. E isso também trouxe aí
uma correlação fortíssima para o peso médio de desmame, obviamente. Quanto menor o meu tempo de lactação, menor vai ser o meu peso médio de desmame. E aí vem esse desmamado por ciclo. Lembra que eu falei de volume de desmamados e não de número de desmamados? O volume de desmamado ele é muito mais importante. É melhor eu produzir ali 12 leitões de 8 quilos do que eu produzir 14 de 5 quilos, certo? Então, assim, essa qualidade do leitão que está sendo desmamado também vai influenciar fortemente nas emissões de gases de efeito estufa. E também na capacidade do uso da terra ali, né? Concluindo, com base nesses indicadores que eu apresentei para vocês, é possível entender que a suinocultura brasileira, com todo essa exigência da indústria, ela ainda tem muito a crescer, muito a atender nas possibilidades sobre essa diluição dos impactos ambientais, ou até mesmo não só na diluição, mas numa redução dos impactos ambientais por quilo de produto. Porque eu posso melhorar a quantidade de peso vivo de desmamados. Neste estudo, eu encontrei leitegadas que atingiram aí anualmente, por uma porca, 180 quilos. E eu encontrei leitegadas de 240 quilos de desmamados por ano. Então, se existe esse vazio, esse espaço entre os 180 e os 240, eu tenho que buscar atender os 240, certo? É possível chegar nos 240 no sistema de produção brasileiro. Nós temos aí o potencial de crescimento e um potencial de crescimento sustentável, certo? Como que eu vou conseguir isso? Ao melhorando o meu controle dos dados zootécnicos desses criadores, melhorando a eficiência por porca por ano. E eu não tenho que melhorar a eficiência por porca por ano aumentando, forçando ela. Não, eu tenho que dar o tempo fisiológico dela, atender os critérios do bem-estar, porque esse critério prejudica o bem-estar dessa fêmea. Eu reduzo a vida útil da minha fêmea. A minha fêmea duraria aí 2 anos e meio. Se eu forçar ela e ela não produzir de forma adequada, eu vou descartar ela. 1 ano e meio eu estou descartando ela. Então, não compensa, tanto ambientalmente quanto economicamente, eu forçar tanto essa matriz. É melhor eu melhorar a produção por ciclo, porque vai me render muito mais economicamente e ambientalmente. Bom, gente, muito obrigada pela atenção. Eu estou disponível para vocês para poder tirar dúvidas, para que vocês consigam me procurar. Estou aqui disponível, meu e-mail está aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu e-mail. Aqui, ó, rolimpiezou@gmail.com. Recebo com o maior prazer as dúvidas de vocês, e aquilo que eu não consegui tirar dúvida, eu vou buscar a resposta para vocês com os meus orientadores, com as pessoas que são mais específicas da dúvida que vocês estão querendo tirar comigo. Rolimpiezou também é meu Instagram, pode me procurar pelo Instagram. O meu Facebook é o meu nome aí, Rita Terezinha Rolim Pietramali. Pode me procurar, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês essas perguntas, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade.